Nós vamos começar agora uma entrevista muito legal com um tema importantíssimo, gente. Então, chega mais, compartilha aí. E se você é pai ou mãe e tem filho pequeno, esse tema é para você. Nós vamos falar sobre obesidade infantil, gente, um problema que chama a atenção e vira até a campanha nacional de combate e prevenção, né, pelo Ministério da Saúde. A ação de combate fará parte das atividades escolares brasileiras, mas a grande pergunta é: tudo bem, vai acontecer isso nas escolas, é bom a gente ficar de olho para ver como que essa ação será realizada, mas como que isso é feito dentro de casa? Como nós temos cuidado da alimentação dos nossos filhos e da nossa alimentação? Para falar mais sobre esse tema, nós vamos receber a nutricionista funcional Eneida Ramos aqui no Notícias do Bem. Olá, doutora Eneida, boa tarde. Obrigada por aceitar o convite e participar do Notícias do Bem de hoje. Uma grande alegria estar com vocês. O som tá saindo bom. Tá dando para ouvir? Tá Tá ok? ótimo, tá perfeito. Estamos te ouvindo bem. Perfeito. Então, e esse tema, a gente tem que parar tudo que a gente está fazendo e dar a devida importância. Porque, infelizmente, as crianças, elas acabam sendo vítimas, e muitas vezes, das escolhas dos adultos. É o que eu falo, que as crianças aprendem por imitação, né? Então, a gente precisa ter um olhar com muito cuidado. Então, parabéns pela escolha do tema. Muito bom. E assim, a gente já começa fazendo uma pergunta, assim, parece ser óbvia, mas a gente às vezes tem dificuldade em saber, né? O que que é considerado obesidade infantil, doutora Eneida? Então, para classificar a obesidade, a gente usa na criança os percentis, que são tabelas que o pediatra e a nutricionista ela acaba utilizando no consultório, onde a gente coloca de acordo com a idade e de acordo com o peso, também considerando se é menina, se é menino, o sexo, a gente consegue saber o percentil, se está na magreza, se está no peso saudável, que seria a eutrofia, ou se está aí no sobrepeso, numa obesidade. Então, por isso que é importante fazer esse acompanhamento no pediatra, colocar nos percentis. Então, se está acima ali do 70, 80, 90, já tem que ficar de olho bem aberto. E tem assim uma idade ideal assim que os pais ficam em alertas assim? Eu acho que desde que a criança nasce, a gente já tem que começar a tomar cuidado, desde Entendi. sempre. Porque o que acontece? Às vezes a criança está com 2 aninhos, 3 aninhos, o pai olha, a mãe olha, o que é um grande perigo, né? Que a gente acha, a criança está gordinha, a criança está saudável. Então isso é um grande mito. Porque se a criança ela está fora do peso, já é um risco. E se ela for crescendo ali com 3, 4 anos, a gente acha bonitinha, tá saudável. E daí vai indo com 5, 6, 7 anos, entra na adolescência, assim, a gente não pode imaginar o estrago que isso pode estar fazendo no corpinho dela mesmo ali, no fígado, no pâncreas, e daí na vida adulta, então a gente tem que sempre aí procurar realmente levar as crianças no pediatra, no nutricionista e observar os percentis e se tem aquela barriguinha, tem que tomar cuidado. Porque essa Uhum. barriguinha, principalmente a barriguinha, porque a barriguinha já é um sinal de que tem inflamação. Aliás, acho que isso que é bacana passar, que gordura é inflamação. Então, às vezes assim, a gente fala, é saudável, mas na verdade é um processo inflamatório. E daí a gente fala, mas criança não fica doente, criança, né, pode comer de tudo, criança gasta energia, tá sempre pulando para lá e para cá, né? Só que essa gordura, principalmente na barriguinha, o que acontece? Vai liberando essas substâncias aí que são pró-inflamatórias, né? Daí quando a Uhum. gente vê, já começa a aumentar uma pressão, já começa a ter um exame alteradinho ali, uma glicemia, uma resistência à insulina, que é aquele hormônio que está muito ligado ao excesso de açúcar no sangue, né? E daí, Uhum. o que é o pior? Às vezes aparece no exame, tá tudo bem. Mas quando a gente vê, opa, mas espera aí, tá no parâmetro superior. Então a gente começa a ver que tem alguma coisa, né? É subclínico, na verdade. Então, quando a gente vê a criança tá com uma obesidade que está levando a uma diabetes do tipo 2, que é aquela
Meu diabetes Deus. adulto, né? Então, Uhum. isso a gente vê no consultório, crianças que são obesas e que já tem, se você olhar o exame, parece exame de adulto. Já tem Uhum. colesterol alto, já tem uma diabetes. E como é que essa criança vai chegar na vida adulta? É, exatamente. E ó, tem um comentário aqui que eu preciso fazer porque eu achei ele muito bom, que é o do Fernando Trindade. Ele fez o seguinte: a boa informação mudou o conceito dos nossos avós de que criança gordinha é sinônimo de saúde. Minha avó me criticava porque eu era magro e atrelava isso toda vez que ficava doente ou me machucava. É, né? Nós temos que lidar com essa questão, né? Exatamente. Exatamente. E não é de hoje isso, realmente os antigos, nossos avós, né? Criança que está acima do peso é sinônimo de, a criança está saudável, né? Ou comeu tudo, ou comeu 2 pratos, 3 pratos, que coisa boa, e daí vai celebrando, né? E a balança vai aumentando o número. Então, tem que realmente ficar de olho que não é bem assim. A gente tem a ciência a nosso favor, né? Então, a Uhum. gente tem que vigiar e começar a combater isso dentro de casa. Agora, a responsabilidade é realmente dos pais, né? Porque a criança, ela aprende por imitação. Então, normalmente, Exatamente. se a criança está fora do peso, como é que está o peso aí da mãe? Como que está o peso do pai? Como é que está ali a saúde dos avós, que às vezes cuidam dessas crianças? Então, é um ambiente que eu falo que é um ambiente que é obesogênico. É um ambiente que tem que ser cuidado, é a família que tem que ser assessorada. Muito bom. E, doutora Neida, o perigo dessa obesidade, dessa alimentação desregrada ali, você já até alertou, né? Diabetes, né? Inflamação e tantas outras assim. Mas se você quiser pontuar algumas mais importantes também, pode, né? Frisar. Mas aí a Perfeito. questão é, como que a gente trabalha isso? Você entendeu que a criança está acima do peso, que ela está com uma alimentação não legal ali, precisa ter uma mudança. Mas mudar o paladar da noite para o dia não é uma tarefa fácil. Isso nós adultos sabemos Não, muito bem, né? Imagine com a criança. com certeza. Falando rapidamente dos problemas que a obesidade pode estar levando na criança, além de diabetes, da pré-diabetes, diabetes, doenças assim, cardiovasculares mesmo, né? Tem a questão das próprias articulações, a parte muscular, que a criança já está desenvolvendo. Então, se ela tem um excesso de gordura corporal, pode afetar até o próprio desenvolvimento da criança. Agora, um ponto que normalmente o pessoal acaba não se preocupando muito, que a gente tem que vigiar, é a questão da saúde mental. Porque na Uhum. escola, as crianças sofrem muito por conta da obesidade. Tem os amiguinhos que caçoam, tem a questão do bullying. Então, trabalhar a saúde mental, a parte da ansiedade. Tem crianças que ficam até deprimidas. Então, isso vai levando várias consequências. Então, tem que ter realmente esse olhar. Não é só a questão de saúde integral que eu falo, né? Agora, Uhum. o que fazer? Tem uma situação, a criança está fora do peso, ela está obesa, o que que a gente faz? A gente precisa cuidar dessa família, desse ambiente. O que que ela come? Como é que está essa geladeira? Como é que está essa Hum. casa? Quais são as escolhas alimentares? Será que essa criança, ela tem aquela liberdade de comer o que ela quer, a hora que ela quer? E com a pandemia, inclusive, as crianças mais dentro de casa e deixando de ir para a escola. E quando tem ali tudo aquela oferta fácil, né? De vá lá e pega bolachas e salgadinhos e faz pipoca toda tarde e faz brigadeiro, aquela coisa tipo, oba, oba, estou de férias, estou em casa, né? Sim. Aquela coisa do alimento, conforto, né? Então isso tudo tem que vigiar. A criança precisa ter de limite. Então agora não é assim, tipo, ah, agora você vai parar de comer doce, você vai parar de comer salgadinho, não vou comprar nunca mais, você vai ter que comer só fruta, tem que comer um monte de salada. Não é assim. Isso não funciona. Eu sempre sou a favor de pequenos passos mais constantes. Então, Uhum. acho que ter essa conversa franca com a família, olha, tá todo mundo
querendo ser mais saudável. Não é só, ó, você tá fora do peso, filho, então você vai ter que comer diferente. A criança tem que entender que todo mundo vai mudar para melhor. E como a criança gosta de brincadeira, tem que ter o lúdico junto. Então tem que ter Aham. aquela questão do, ah, é gostoso, estou fazendo uma coisa gostosa. Por exemplo, as crianças gostam de cores, né? Então por que não Sim. usar as próprias cores dos alimentos para a gente trabalhar a educação nutricional? Então assim, por exemplo, num prato, a família toda está ali à mesa comendo. Então, daí todo mundo, ah, olha, nosso prato tem que ter 4 a 5 cores, hein? Vamos ver. Então, daí olha o prato, a criança olha o prato da mãe, mamãe, seu prato tá faltando ali, ó, só tem branco, só tem branco e amarelo, e o marrom, tá faltando alguma coisa. Daí a mãe brinca, então como é que meu prato pode ser mais colorido? Ah, se colocar um tomatinho, se colocar uma vagem picadinha, se colocar uma cenoura no arroz. Então, daí começar a ter essa questão do prato colorido. E é impressionante, porque o colorido, Deus fez tudo perfeito, né? Sim, é Quando a ótimo gente vê as isso. cores dos alimentos, a gente já vê essa questão do equilíbrio nutricional. Então ali o tomatinho, né, que tem ali o licopeno, que faz bem na prevenção de câncer. A gente pega o laranja, que tem a ver também com beta-caroteno, né, que é o pigmento laranjinha, que também tem prevenção à saúde, né, prevenção a problemas oculares. Então, Deus fez tudo perfeito. Quando a gente pega esse colorido dos pratos, o colorido do prato, começa a brincar com as cores, fica aquele ambiente gostoso, né? Então a Uhum. criança começa também a ter aquela coisa da vigilância, aquela coisa de polícia alimentar, né? Papai, seu prato não tá, o seu prato não tá equilibrado. Ô mamãe, você falou para eu comer fruta, mas você não comeu. Então daí fica uma coisa assim, agradável, né? Agora, eu acho que. E também aquela questão: se a criança não come nada, por exemplo, de verdura, isso acontece em muitas casas, né? Não é Uhum. de repente que ela vai comer um pé de alface. Então, se ela comer uma meia folha de alface, já é um progresso e tem que celebrar, bater palma. Ai, Eba, mesmo com olá! os pequenos passos, tem que se alegrar mesmo. Com certeza, com certeza. Então, vai fazer um sanduíche. Aquela criança que adora hambúrguer, por exemplo. Então, olha, não é que a gente vai deixar de fazer o hambúrguer. A gente vai fazer, mas ó, tem que ter cor desse hambúrguer, combinado? Então, coloca aí uma fatia de tomate, coloca uma folhinha de alface, coloca menos queijo, né? Então, coloca uma cebola roxa, uma cebola branca. Então, fica um sanduíche mais gostosinho, né? Então, daí a criança vai vendo que, opa, é gostoso comer saudável. Não é uma coisa ruim, né? E o que eu acho interessante também com a criança é colocar a criança na cozinha, ela participar da Do preparação dos processo. pratos. Exato. Então, assim, por exemplo, aquela criança que não gosta muito de comer frutas. Ah, vamos fazer uma salada de frutas. Daí a criança vai lá, ela ajuda a descascar a mexerica, ajuda a tirar os gominhos ali, né? Separar os gominhos, né? A gente dá uma faca de sem ponta para cortar a banana. Daí ela já vai juntando, faz um colorido ali, uma salada de fruta bem gostosa. Então, daí ela vai vendo que é gostoso comer saudável. Mas assim, uma coisa importante é não ter aquele estresse, né? Aquela coisa de, ai, que pesado, que coisa difícil, que julgo mesmo, né? Tem que ver, tem que Uhum. participar e tem que ser um momento de celebração a refeição. Muito bom. Eu vi que Até você fez. rimou, né? Até rimou. Eu vi que você fez um post hoje falando do prato arco-íris, que é justamente isso das cores, né? Em vez de falar, ó, tem que comer salada e legumes, que às vezes a criança já fala, não gosto. Fala, cadê um prato colorido? Ai, não, um prato colorido eu quero. Isso é muito, muito interessante. São estratégias e formas que ajudam na dinâmica ali, né? No exercício dessa mudança. Muito interessante. E, doutora, eu tenho uma outra perguntinha, assim, aliado à alimentação, vamos tentar inserir uma atividade física também? Você acha que é importante também esse trabalhar, de ter esse movimento, um corpo em alerta, ativo, mesmo ali Porque normalmente criança é a fase de correr, de brincar, mas pandemia, casa fechada, apartamento, videogame, as atividades estão mais restritas, né? Ah, então, você disse tudo. Essa questão do binômio que eu falo, que é a alimentação saudável e o exercício, eles caminham juntos.
Aliás, o que está levando realmente as crianças a essa obesidade que tem crescido e que tem realmente alertado, alarmado, né, o mundo inteiro, é essa falta de exercício, né? E não só a falta de exercício, como a inatividade física. Então, todos esses eletrônicos, então, como celular à mão, joguinhos, videogame, tablet, computador, a televisão, né, que eu falo que tem até as babás eletrônicas, né? Então, a criança, ela fica realmente... E tem crianças que já têm uma tendência à inatividade física. Se essa criança, ela fica ali prostrada na frente da televisão e comendo salgadinho, bolo, tomando sucos com açúcares e muito carboidrato, e bolachinhas recheadas e tudo mais, ela vai ganhar peso e não vai conseguir perder peso. Então, precisa combater o sedentarismo. Então, isso é responsabilidade dos pais. Então, claro que na pandemia as crianças ficaram mais em casa. Agora, no final de semana, programar uma atividade ao ar livre. Então, não é só fazer exercício. Claro que o exercício é muito bacana nas escolas, né? Fazer um judô, fazer um balé, fazer uma natação. A criança, ela está se desenvolvendo, ela precisa ter essa vida ativa. Agora, a gente precisa estimular esse estilo de vida ativo, que muitas vezes a criança não faz, o pai não faz exercício. Então, é uma questão de família. Então, olha, vamos combinar? Todo sábado a gente vai andar no parque. Coloca a máscara, toma cuidado com colocar álcool gel na mão e vamos lá fazer uma caminhada, andar de patins, jogar um vôlei, jogar um futebol, andar de bicicleta. Eu fico triste de ver quantas crianças que chegam ali nos seus 10, né, 11 anos, na adolescência, na vida adulta, e não sabem andar de bicicleta. Porque não foi incentivado, né, na primeira infância. Então, e depois na vida adulta, né, tantas coisas que vão se privar, né, de passeios, de viver a vida mesmo, né, de maneira mais plena. Então, eu acho que tem que ter um resgate de tempo de qualidade com a família. Então, valorizar isso e planejar, porque nessa vida corrida que a gente leva, se a gente a família não sentar, o pai, a mãe ali e falar, olha, vamos planejar, a gente está ouvindo essa nutricionista falando nessa entrevista, já pensa agora mesmo, hoje, né? Hoje é quinta. O que a gente vai fazer no sábado? Vamos acordar um pouquinho mais cedo? Vamos num parque? Vamos dar uma volta? Vamos até a praia? Vamos fazer alguma atividade ao ar livre para ter contato com a natureza, tomar um pouquinho de sol, pensar em imunidade também, né? Muito bom. E daí a gente vai assim combatendo o sedentarismo. Agora, a atividade física, ela tem que fazer parte de uma vida saudável, desde sempre, desde a primeira infância, no adulto. Então tem que ter esse estímulo. Então esse ponto é fundamental mesmo. Excelente, gente. Nós estamos tendo esse bate-papo sobre obesidade infantil, um tema importantíssimo que fica aí o alerta para todos nós, pais e familiares, né? Precisamos também estar envolvidos nessa ação. E nós conversamos com a doutora Eneida, ela que é nutricionista funcional e tem um canal amplo de comunicação sobre esse tema. Doutora Eneida, nós já estamos finalizando a nossa entrevista, mas eu gostaria que você deixasse os seus contatos, suas redes sociais, para que as pessoas possam te encontrar e ali continuar mantendo essa informação, né? Continuar sendo bem informada com você. Perfeito. Tem o meu Instagram, que é Eneida Ramos. Na verdade, tem o DRA de doutora, DRA Eneida Ramos. E eu estou muito voltada ao combate à obesidade, principalmente, né, ao emagrecimento feminino. Porque eu acabo falando, se a criança ela vai aprender por imitação, então a mãe precisa mudar o comportamento, né? Inclusive, eu tenho um e-book que chama Socorro Engordei, que está lá no meu Instagram, está lá no link, né, na biografia, na bio. Então tem um e-book que já tem muitas dicas que já pode aplicar em casa e já pode ir mudando aí a saúde. E também tem meu Facebook que também, que eu estou colocando algumas dicas, estou começando a aparecer um pouquinho mais nas redes sociais. E tem meu canal do YouTube também, que está começando. Se você que está aí no canal do YouTube quiser já me procurar também, vai me encorajar.
Muito bom, muitíssimo obrigada, doutora Eneida. É um prazer ter a sua participação aqui no Notícias do Bem. Aliás, aqui na IPP TV, né? E é muito bom ter essas dicas, como o Antônio Mendes disse, muito ótimas dicas, né? Compartilhadas aqui. Obrigada por esse tempo tão precioso que você conseguiu dedicar a nós aqui, nos ajudando com essas informações. Que Deus continue te abençoando. Muito obrigada. Obrigada pelo convite, é sempre um prazer. Um abraço para você, ouvinte. Obrigada pelo seu tempo também. E vamos formar uma corrente do bem para a gente passar essa informação adiante.